Vai acontecer um reset após a Copa do Mundo? A Copa do Mundo sempre foi um dos maiores eventos do planeta. Bilhões de pessoas param para assistir aos jogos, acompanhar as seleções e celebrar o futebol. Mas, ao longo dos anos, muitas pessoas passaram a questionar se grandes eventos esportivos são utilizados para desviar a atenção da população, enquanto mudanças importantes acontecem nos bastidores. Será que existe alguma relação entre a Copa do Mundo e um suposto reset global? Estariam governos, organizações internacionais e grandes corporações preparando uma transformação mundial enquanto o mundo está distraído? Neste estudo, vamos analisar o assunto de forma equilibrada, observando fatos históricos, acontecimentos atuais e, principalmente, o que a Bíblia ensina sobre os tempos finais. Peço que você assista até o final, porque a conclusão pode surpreender você. O que significa reset global? A expressão reset global ficou famosa nos últimos anos. Para alguns, ela representa mudanças econômicas, tecnológicas e sociais que estão acontecendo em escala mundial. Para outros, trata-se de um plano secreto para estabelecer um sistema de controle global. É importante entender que existem muitas teorias sobre esse assunto, tá? Mas nem todas possuem evidências concretas. Por isso, devemos analisar tudo com discernimento. A Bíblia nos alerta: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. O cristão não deve acreditar em tudo imediatamente, mas também não deve ignorar os sinais ao seu redor. A Copa como cortina de fumaça. Ao longo da história, diversos acontecimentos importantes ocorreram durante grandes eventos esportivos. Isso leva muitas pessoas a acreditarem que governos aproveitam esses momentos para anunciar medidas impopulares ou realizar ações que passariam despercebidas. Mas devemos ter cuidado. Nem todo acontecimento mundial durante uma Copa significa uma conspiração. O fato é que o mundo não para durante o torneio. Crises econômicas, guerras, acordos políticos e avanços tecnológicos continuam acontecendo. A verdadeira pergunta é: será que estamos atentos ao que acontece além dos estádios? O mundo está passando por mudanças? Presta atenção nesta pergunta. Independentemente da existência de um reset planejado, ninguém pode negar que o mundo está mudando rapidamente. Vemos crescimento da inteligência artificial, digitalização do dinheiro, monitoramento tecnológico cada vez maior, instabilidade econômica, conflitos internacionais, mudanças culturais profundas. Tudo isso gera preocupações legítimas. Muitas pessoas sentem que estamos entrando em uma nova fase da história humana. Mas a Bíblia já havia previsto que os últimos dias seriam tempos de grandes transformações. O que Jesus disse sobre os últimos dias? Jesus declarou: "E ouvireis de guerra e rumores de guerras." Mateus 24, versículo 6. Ele também falou sobre fomes, pestes, terremotos, enganos religiosos, perseguição aos cristãos. Observe algo importante. Jesus não disse que seus seguidores deveriam viver dominados pelo medo. Pelo contrário, ele ensinou vigilância. O maior reset da história. Talvez a pergunta correta não seja: vai acontecer um reset após a Copa do Mundo? Mas sim, qual é o verdadeiro reset que a Bíblia anuncia? A palavra de Deus fala sobre uma transformação mundial futura, o retorno de Cristo. Quando Jesus voltar, o mundo passará pela maior mudança de toda a história. Nenhum governo conseguirá impedir, nenhuma tecnologia poderá controlar, nenhum sistema humano permanecerá. A Bíblia declara: "Eis que faço novas todas as coisas." Apocalipse 21, versículo 5. Esse será o verdadeiro reinício da humanidade. O perigo de focar apenas em teorias. Muitas pessoas passam horas procurando sinais secretos, códigos ocultos e conspirações. Enquanto isso, não oram, não leem a Bíblia, não evangelizam, não fortalecem sua fé. Satanás não precisa apenas enganar através de mentiras. Às vezes ele distrai as pessoas daquilo que realmente importa.
O foco do cristão deve estar em Cristo. Se existir ou não um plano humano para transformar o mundo, nossa esperança não está nos governos, nossa esperança está em Deus. Como o cristão deve se preparar? A Bíblia ensina algumas atitudes fundamentais. Primeiro, permanecer em oração. Disse Jesus: vigiai e orai. A oração fortalece nossa comunhão com Deus. 2. Conhecer as Escrituras. Quem conhece a verdade não é facilmente enganado. Por isso devemos estudar a palavra diariamente. Tópico 3. Não viver com medo. O medo paralisa. A fé fortalece. O cristão sabe que Deus continua no controle. 4. Observar os acontecimentos com discernimento. Devemos estar atentos ao mundo, mas sem cair em sensacionalismos. Nem tudo é conspiração, nem tudo é coincidência. Precisamos de sabedoria. Quinto passo: anunciar o Evangelho. Enquanto muitos discutem o futuro do planeta, a missão da igreja continua sendo anunciar Jesus Cristo. Essa é a prioridade. Então, vai acontecer um reset após a Copa? A verdade é que ninguém pode afirmar isso com certeza. Existem mudanças globais acontecendo, existem interesses políticos e econômicos em todo o mundo, mas não há como provar que uma Copa do Mundo seja o gatilho definitivo para uma transformação mundial planejada. Porém, existe algo que sabemos com absoluta certeza. A Bíblia anuncia que este mundo caminha para o cumprimento das profecias. Jesus voltará. Seu reino será estabelecido e somente aqueles que permanecerem firmes na fé estarão preparados para esse grande dia. Portanto, mais importante do que descobrir se haverá um reset após a Copa é se perguntar: você está preparado para a volta de Cristo? Porque o maior evento da história não será uma Copa do Mundo, será a manifestação gloriosa de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta reflexão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça a sua fé e mantenha os seus olhos fixos em Cristo até o grande dia da sua volta.